O objetivo desta unidade é mostrar o desenvolvimento de um protótipo de um pavimento drenante. O seu desenvolvimento é baseado numa necessidade detectada numa das escolas escolhidas como projeto piloto para este projeto LIFE. Através de uma solução baseada na natureza, o objetivo é melhorar a habitabilidade e a funcionalidade dos espaços de recreio exteriores das escolas, melhorando as suas condições de utilização. O protótipo não só dá resposta ao problema detectado, como a sua aplicação pode ser alargada a outros centros participantes. Pode também ser utilizado como pavimentação urbana noutros ambientes a melhorar, nomeadamente praças, jardins urbanos ou semi-urbanos, etc. Para apresentar o desenvolvimento do protótipo, mostraremos diferentes soluções de drenagem urbana sustentável, apontando as suas vantagens e aprofundando os sistemas de pavimentos drenantes. Por fim, serão descritas as características do protótipo desenvolvido. O desenvolvimento do protótipo foi realizado no âmbito do projeto LIFE My Building is Green, cujo objetivo é a promoção, melhoria e implementação de soluções baseadas na natureza para a adaptação dos edifícios às alterações climáticas. O plano inicial de instalar o pavimento protótipo nos 3 projetos de demonstração acabou por não se concretizar. Um fabricante de pavimentos foi contactado e mostrou interesse em realizar uma pequena produção industrial do modelo de pavimento, numa escala muito pequena em comparação com o que é habitual a nível comercial. Isto significou que o custo de produção do material aumentou consideravelmente. O custo do material, juntamente com o custo do transporte e da instalação, excedeu os orçamentos previstos para estas unidades de trabalho nos projetos de demonstração. Por outro lado, foi construída uma plataforma para o teste e avaliação do protótipo nas instalações do Instituto de Ciências de la Construcción Eduardo Torroja, em Madrid. Começamos esta unidade por analisar os tipos de pavimentos urbanos que podemos encontrar. Podemos começar por nos perguntar quais são as vantagens dos pavimentos urbanos drenantes. Por um lado, encontramos os pavimentos impermeáveis, como o asfalto, pavimentos de cimento, etc., os mais comuns no nosso meio urbano. Este tipo de pavimentação altera o fluxo natural da água da chuva, impedindo-a de se infiltrar no solo. Esta situação conduz à acumulação de água à superfície, nomeadamente poças, e a um aumento dos fluxos de escoamento ou de águas superficiais, com o consequente arrastamento de materiais e poluentes para o sistema de evacuação e o risco de inundação se a sua capacidade de evacuação for ultrapassada. Pelo contrário, os pavimentos urbanos permeáveis ajudam a restabelecer o fluxo natural da água, permitindo a sua infiltração no solo. Isto evita a acumulação de grandes caudais na superfície e reduz o volume de água que circula na superfície. Além disso, este tipo de pavimento permite a filtragem de resíduos ou poluentes transportados pela água. Para além disso, em combinação com outros elementos, permite a recolha e acumulação de água da chuva para posterior reutilização. Nestas duas imagens, podemos ver alguns dos aspectos acima referidos. Passamos agora a explicar os sistemas sustentáveis de drenagem urbana, conhecidos pelo seu acrónimo SUDS. A implementação de sistemas sustentáveis de drenagem urbana tem como objetivo restaurar o ciclo natural da água. Isto é conseguido através da utilização de elementos ou sistemas de construção que melhoram o desempenho da água no ambiente urbano, no âmbito da cadeia de gestão da água. Estes sistemas caracterizam-se por permitir a filtragem da precipitação, reduzindo o escoamento superficial, e a sua utilização diminui o risco de formação de poças de água na superfície do pavimento e o risco de inundações, uma vez que reduzimos os caudais de ponta devido à acumulação de caudais pluviais. Além disso, a água drenada pode ser armazenada em reservatórios para posterior reutilização, ou pode ser filtrada no solo para recuperar os aquíferos naturais. Existem muitas classificações de sistemas sustentáveis de drenagem urbana. Se olharmos para os tipos de medidas que empregam, podemos classificá-los da seguinte forma: as que utilizam medidas de infiltração,
absorvendo o escoamento superficial e infiltrando no solo natural. Estas medidas incluem poços de infiltração, valas de infiltração, jardins de chuva, entre outras. As que utilizam medidas de filtração, que retêm e filtram as partículas transportadas pelo escoamento urbano, podemos citar, por exemplo, as áreas de biorretenção, as faixas filtrantes e as valas ou pavimentos drenantes. Existem também medidas baseadas na utilização de vegetação. A incorporação de vegetação tem por objetivo melhorar a qualidade das águas de escoamento. Estas incluem zonas de biorretenção, jardins de chuva e zonas úmidas urbanas. E o quarto grupo inclui as medidas de detenção e retenção. Aqui podemos mencionar os grandes reservatórios para o armazenamento de águas pluviais, que podem ser superficiais ou subterrâneos. A maioria dos sistemas tende a combinar medidas destes 4 grandes grupos. Eis alguns exemplos de sistemas sustentáveis de drenagem urbana. As coberturas vegetais atuam sobre as águas pluviais na superfície dos nossos edifícios e baseiam-se numa série de camadas de evacuação, acumulação, filtragem e suporte de um coberto vegetal. Permitem a retenção da água da precipitação, espaçando os caudais de ponta. Melhoram também a qualidade da água, filtrando-a e permitindo a sua recolha e armazenamento para posterior reutilização. Nesta outra imagem podemos ver uma vala de infiltração. São utilizados para absorver a água de escoamento superficial, infiltrando-a no solo. Isto reduz o risco de inundações associado à acumulação de caudais máximos na superfície. Também melhora a qualidade da água filtrando-a. Se forem utilizados em combinação com um sistema de armazenamento, permitem a reutilização subsequente da água. Outro sistema é o depósito de retenção. Nestas imagens podemos ver um exemplo de um depósito à superfície e um exemplo de um depósito subterrâneo executados com um sistema modular de células. A sua principal função é reter e acumular as águas pluviais. Com a sua utilização, o risco de inundações é reduzido através da diminuição dos caudais de ponta, sendo também possível reutilizar os caudais acumulados. Os jardins de chuva, como o que é mostrado nestas duas imagens, são áreas com vegetação que podem ser inundadas em caso de chuva, retendo assim a água da chuva. Isto reduz o risco de inundações ao reduzir os caudais de ponta. A utilização de vegetação melhora a qualidade da água, filtrando-a e ajuda a regenerar a paisagem urbana. Outro exemplo são os já referidos pavimentos drenantes. Este tipo de pavimento retém e absorve a água da chuva e melhora a sua qualidade, filtrando os sólidos em suspensão que são arrastados. Ao reterem a água, reduzem o risco de inundações. Podem ser utilizados para filtrar a água da chuva no solo ou para recolher e armazenar em reservatórios subterrâneos para posterior reutilização. No que respeita aos pavimentos urbanos drenantes, quais são as suas principais características? Em primeiro lugar, cumprem as funções para as quais foram concebidos: resistir às cargas e ao desgaste associados à utilização a que se destinam, nomeadamente peões, tráfego ligeiro ou pesado, etc., drenar as águas superficiais e filtrar os sólidos arrastados. Além disso, podem ser acrescentadas outras capacidades, como a atividade fotocatalítica. Além disso, conferem um caráter estético à cidade e podem ser combinados para dar textura ou cor ao ambiente urbano ou podem incorporar vegetação. E porque é um material produzido industrialmente, é frequentemente modulado e tem a possibilidade de incorporar materiais reciclados na sua produção. Passamos agora a apresentar um modelo de pavimento drenante desenvolvido no âmbito do projeto LIFE. Ao visitar uma das escolas participantes selecionada como futuro projeto de demonstração, observou-se que as áreas de recreio da escola eram feitas de terra compactada. Este tipo de pavimento tem pouca capacidade de filtragem quando está saturado. Por isso, numa zona climática como a dos centros participantes, caracterizada por chuvas regulares e chuvas torrenciais esporádicas, produzem-se acumulações de águas superficiais e zonas lamacentas que afetam a funcionalidade destas zonas de lazer.
Para evitar estes problemas, o projeto LIFE propôs o desenvolvimento de um pavimento drenante, autossustentável e com vegetação, a fim de contribuir para a renaturalização do ambiente. As premissas a que o protótipo devia responder são: pavimento para a circulação de peões, capacidade de drenagem, deve ser um pavimento autossustentável que pode ser instalado diretamente no solo, sobre uma base filtrante ou sobre uma laje de betão, incorporação de vegetação rasteira autóctone, também possuiria propriedades fotocatalíticas que reduzem os poluentes ambientais. Existem vários tipos de pavimentos drenantes no mercado. Existem modelos em betão, cerâmica ou plástico. Cada um deles corresponde a uma ou mais das características procuradas, mas nenhum deles responde a todas elas no seu conjunto. Segue-se uma descrição dos ladrilhos drenantes desenvolvidos no projeto. O ladrilho é uma peça de 250 por 250 por 70 mm de argamassa de cimento. É constituído por duas camadas. A camada de suporte da argamassa de cimento compacta, com a face superior inclinada em dois planos, para a evacuação da água drenada para o canal da planta. A segunda camada é feita com uma argamassa drenante porosa de cimento e cascalho selecionado. Esta camada deixa um canal num dos lados do ladrilho para o substrato vegetal e a vegetação. Para verificar a funcionalidade do ladrilho, foi efetuada a bateria de ensaios previstas nas normas aplicáveis a este tipo de ladrilhos de cimento ou de blocos de pavimentação e os pavimentos drenantes. A resistência à flexão foi testada, classe 1ST, e a carga de ruptura foi obtida, classe 30, marcado 3T. Com esta classificação, o ladrilho pode ser utilizado como pavimento de tráfego pedonal. Foi testado quanto à resistência ao desgaste e é classificado de acordo com o resultado obtido como classe 2, marcado G. Esta classificação torna-o adequado para uma utilização normal, por exemplo, para tráfego pedonal. No ensaio de deslizamento, o resultado obtido permite classificá-lo como classe 3, apto a ser utilizado em pavimentos exteriores de acordo com o Código Técnico da Edificação. A capacidade de drenagem do ladrilho foi testada, obtendo-se um valor para a condutividade hidráulica relativa de 0,042 litros por segundo. A sua capacidade de drenagem foi também avaliada através do cálculo da porosidade aberta. Obteve-se um valor de porosidade de 9,8%. Para avaliar a durabilidade do ladrilho, a sua resistência à deterioração causada pela ação dos agentes atmosféricos, foram testadas a absorção média de água e a absorção capilar de acordo com as normas de referência. Para ambos os parâmetros, os valores de ensaio obtidos cumprem os requisitos da norma. Os materiais fotocatalíticos, em combinação com uma fonte de luz que fornece energia, permitem reações químicas para remover os poluentes do ambiente e manter o pavimento limpo. Na plataforma de demonstração foi aplicado um ativador fotocatalítico em metade dos azulejos instalados. O protótipo de ladrilho desenvolvido é completado com a instalação no canal de drenagem de um substrato vegetal e a plantação de vegetação rasteira autóctone, neste caso exemplares de Phylla nodiflora. O protótipo prevê a utilização de cartuchos com o substrato vegetal pré-misturado e a mistura de sementes, ensacados em material compostável, como mostra a fotografia no canto superior direito. Aqui podemos ver várias configurações possíveis do pavimento, combinando os ladrilhos em diferentes posições. Duas das configurações lineares foram dispostas na plataforma, com canal simples ou com canal duplo. De seguida, mostramos várias imagens da plataforma de demonstração executada nas instalações do Instituto de Ciências de la Construcción Eduardo Torroja, em Madrid. A primeira imagem mostra a plataforma a ser instalada em junho de 2021. A segunda imagem mostra a plataforma concluída e depois de aplicado o material fotocatalítico. Na terceira imagem, podemos ver o processo de instalação do substrato de plantação
e dos exemplares de Fila nodiflora. Devido a problemas no fornecimento das plantas, esta plantação não pôde ser realizada até abril de 2022. A quarta imagem mostra o estado da plataforma em junho de 2022, após um período de seca que resultou na perda da primeira instalação. Em julho de 2022 foi efetuada uma nova plantação, como se pode ver na quinta imagem abaixo. A sexta fotografia mostra um pormenor da germinação de pequenos exemplares no substrato ensacado instalado na plataforma, onde não foram plantados novos exemplares após o período de seca. Para finalizar esta apresentação, trazemos a proposta de produção industrial do protótipo desenvolvido. O projeto do protótipo foi enviado à empresa Brienco-Smart para estudo e estimativa do custo de fabrico. Com base na solução inicial do projeto LIFE, a empresa apresentou a sua proposta com ligeiras alterações para adaptar o protótipo aos seus processos de produção. Para esta proposta, com uma pequena produção inicial para instalação nos 3 projetos de demonstração previstos no projeto LIFE, a Brienco-Smart apresentou uma proposta financeira no valor de 110 € por metro quadrado. Este preço excedia as previsões para os projetos de demonstração, pelo que a sua instalação não era viável. A bibliografia utilizada para a elaboração da presente proposta é a seguinte. As imagens utilizadas nesta apresentação, para além das que foram tiradas pela equipa que desenvolveu o protótipo do ladrilho de drenagem, foram retiradas dos documentos e sítios web abaixo indicados. Por último, partilhamos neste diapositivo os endereços dos canais de comunicação do projeto LIFE My Building is Green, tais como o sítio web, o Twitter, o LinkedIn e o YouTube. Esperamos que tenham achado interessante e agradecemos a vossa atenção. Com a colaboração do Programa LIFE da União Europeia.